e vamos pros vídeos de hoje. Para tudo! O que eu falei que seria a manifestação de 16 de março agora, um tiro no pé de Bolsonaro. Alexandre de Moraes, também conhecido como Xandão, acaba de pedir para a PGR, Procuradoria-Geral da República, para que analise o pedido de prisão preventiva de Bolsonaro. Motivos: os que eu disse anteriormente. Por suposta obstrução de justiça, por convocar os atos de 16 de março e por continuar colocando em xeque a lisura das urnas eletrônicas, continuar incitando a galera dele de piriri, pororó, tudo aquilo que eu falei. Então, ouçam de novo, novamente, tá? Que eu quero dar essa notícia faz tanto tempo. Eu vou até gritar aqui pros Ribeirão Pretanos. Alexandre de Moraes acabou de pedir pra PGR analisar o pedido de prisão preventiva de Bolsonaro. Ele saiu fugido lá pra Disney, achou que ninguém... Vocês estão ouvindo, bolsonarista? Esperando, se não voltar, nós vai ter que buscar. Preciso comprar uma roupa nova. Para a surpresa de 0 pessoas no universo, o genocida está pensando em fugir, porque ele não é homem de enfrentar uma acusação de frente. Ele, como sempre, se comporta como um medroso covarde. Todo mundo da extrema-direita, na história, que fez o que ele fez, que o Hall, a contagem de cadáveres relacionadas ao Jair, as atitudes do Jair, essa contagem soma mais de 700 mil pessoas. Eu arrisco dizer que é mais de 1 milhão, dada a brutal subnotificação no país. Não se esqueça que na época da Covid, durante um bom período, o Jair escondia números. Ele proibiu, ele modificou a forma da contagem e comunicação de mortos para esconder. Perceba, ele escondeu. E só depois de um tempo é que os órgãos de imprensa se uniram para tentar fazer uma coisa um pouco mais decente e contar o número de cadáveres. Esse não é homem, não é homem. E por que eu estou dizendo que não é homem? Porque machista como ele atribui, eu sou homem disso, eu sou homem daquilo. Não, Jair, você não é homem de enfrentar uma acusação de frente. A gente acompanhou com os advogados a repercussão, a expectativa das defesas de diferentes, agora eram denunciados, agora réus, né, nessa primeira fase. E eu queria trazer para vocês o que os investigadores, integrantes do Supremo, estão avaliando dos próximos passos em relação a Bolsonaro. Existem, na visão de investigadores, rotas de fuga e possíveis destinos para Bolsonaro caso a prisão seja decretada. Tá? Países amigos, jatinho, fuga de carro, estão entre os cenários que são avaliados por essas autoridades envolvidas na investigação do inquérito do golpe. Citam países como a Argentina, hoje, daqui a pouco a gente vai falar do Léo Índio, que é sobrinho de Bolsonaro, está na Argentina, obviamente Estados Unidos, né? Eles considerando o apoio ali, o acolhimento de Donald Trump, que até agora não fez nenhum movimento. Importante deixarmos claro isso. O que a gente mais vê de alinhamento, claro, eles são alinhados a Trump, mas é o MAGA Movement, que tem mais a ver com essa política partidária tal, do que qualquer outra coisa. Mas eles esperam isso. Fala, Guedinho. Desde que Eduardo Bolsonaro foi para lá, a primeira manifestação pública do governo americano foi elogiar o sistema eleitoral, a justiça eleitoral brasileira. Desculpa. Não, você está coberto de razão. Então, esses países... E é muito impressionante nessas apurações que eu fiz, que ninguém descarta, quando eu começo a perguntar, mas se a apuração, como qualquer apuração, se o ex-presidente for condenado e for condenado à prisão, ele vai para que prisão, né? Porque tem isso também. Aí as pessoas me falam assim, mas a gente acha que existe a possibilidade de ele fugir, de fuga. Porque, como muita gente do lado de Bolsonaro fala, Bolsonaro não aguentaria uma prisão. Lembrando aqui, deixando registrado, como eu sempre deixo, que Bolsonaro já disse várias vezes que não vai fugir. Tá? Então isso é a expectativa e a avaliação do lado dos investigadores, porque eles viram nessa ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos uma preparação para uma eventual fuga de Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro foi para lá sem avisar ninguém, foi de surpresa, como a gente viu, não tinha roupa, já contei aqui várias vezes também. Então eles acham que o Bolsonaro pode fugir
condenado à prisão ou até antes. Aí você fala, mas está sem passaporte. Por isso que eles falam em fuga de carro, Otávio. De ontem, que deixaram seus filhotes, os seus herdeiros ideológicos vivos para os dias de hoje, tem adesão de todo tipo de picareta, de vigarista, de alguns incautos, né, e de alguns mal intencionados mesmo, que falam agora em anistia para aqueles que quiseram de novo destruir a democracia do nosso país. Mas eles não têm caráter suficiente, não têm honestidade suficiente, se é que a gente pode usar suficiente para essas características, para confessarem que no fundo, eles estão pouco se lixando com as pessoas que estão na papuda, colmeia, estão em penitenciários, porque o que eles querem mesmo é um habeas corpus, um passaporte, uma absolvição, uma impossibilidade de prender o Bolsonaro. E eles não confessam isso, porque é isso que está no bojo do projeto de lei que está rodando no Congresso Nacional. Não vou nem colocar aqui para vocês o jumentinho lustroso lá do Paraná, porque ele está falando isso, né, que agora o Supremo Tribunal Federal está tentando ameaçar os congressistas. No outro canal de extrema-direita, eles enfatizaram hoje uma matéria da Globo News, onde a Daniela Lima dá a seguinte informação, que os ministros do Supremo estão dizendo, vem cá, vocês estão querendo anistia para gente que pegou 14 anos por tentar destruir o Estado de Direito, e estão reclamando, né, ao mesmo tempo estão querendo colocar uma pena de 12 anos para quem fizer uma receptação do celular furtado ou roubado. Tem uma coisa aí que não está batendo muito bem, né? Vamos ver aqui como é que foi essa história. Aqui é a matéria da Globo News com a Daniela Lima. Da força, depredação, violência, grave ameaça e pedido de intervenção militar num país que vive aí 40 anos de democracia, se tanto anistiado, ok, não estou entendendo. Foi a provocação lançada pelos ministros do Supremo à cúpula do Congresso Nacional, que eu abro aqui para vocês e coloco na roda para a gente discutir. Então fica aquela pergunta que eles fazem, né? E aí, essa criatura aqui, sempre com a roupagem que eles estão querendo defender os golpistas do 8 de janeiro, quando, na verdade, os mau caráteres, eles estão querendo salvar a pele do criminoso maior da nação. Aí, o comentário é esse aqui, ó. Quer dizer que ladrão de celular é 12 anos e golpista não pode ser 14? Não teve golpista, não teve golpe, não teve tentativa de golpe. Essa é a questão que eles forçam para não entender. Isso eu falo pelas pesquisas, a maioria do povo brasileiro, 65%, sabe que não houve uma tentativa de golpe. E é o seguinte, aí vocês percebam quando ele faz esse tipo de afirmação que os grandes veículos de comunicação, ao ficarem em silêncio, eles estão fazendo um ativismo político-ideológico. Quando eles não iluminam o que aconteceu, eles vão dando espaço para esses vigaristas ficarem reproduzindo esse tipo de discurso. Vamos ver aqui o que o Jornal Nacional, eu já mostrei para vocês um trecho mais cedo, mas vamos ver esse trecho aqui do editorial, né? O editorial ficou ali 10 minutos antes do jornal entrar para tratar dos assuntos do dia. A voz aqui é do Cid Moreira. E esse editorial termina dessa forma aqui. Vamos ver. Quase em pleno caos, alguma coisa aconteceu. Era impossível continuar suportando tantos desmandos, tanta incompetência, tamanha anarquia. Então, quer dizer, isso aí é o editorial do Roberto Marinho, né? Que era impossível suportar tanta anarquia. Então, o que eles propuseram é que se rasgasse a Constituição, destituísse um presidente eleito e colocasse uma junta militar que não tinha voto de porcaria nenhuma. Mas para o Roberto Marinho eram os heróis, eram os guerreiros que defenderam a democracia. Mas olha só o que ele vai dizendo nesse editorial aqui. E o clamor de vozes conscientes encontrou eco em soluções inadiáveis. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão. As Forças Armadas foram intimadas, né? Então, olha só, a Rede Globo de televisão e o Roberto Marinho, eles sempre legitimaram uma ruptura institucional. Isso ainda está presente na cobertura que eles fazem de todos esses acontecimentos, porque era para estar enfatizando o que aconteceu para esses canalhas golpistas jamais terem a capacidade, a petulância de pedir anistia para os novos golpistas, como eles estão fazendo agora com silêncio consciente dos grandes veículos de comunicação. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, mande no grupo do Zap, no grupo da família, no grupo do Baba, no PV de cada bolsonarista. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.